Bom dia, Manaus, bom dia, Amazonas, e sejam bem-vindos a mais uma semana de Câmera 13, programa da nossa gente, desejando assim uma excelente segunda-feira para você que está em Manaus e também para você que está no interior do nosso estado. Lembrando que na quarta-feira, gente, nós vamos estar aqui com o diretor do Departamento de Trânsito do Amazonas, nosso querido Leonel Feitosa, até porque tem muitas mudanças acontecendo no Detran e a gente vai falar um pouco sobre elas, sobre a sua carteira de habilitação, sobre o leilão que vai ser feito na cidade de Manaus dos veículos apreendidos e também das motocicletas. Então, daqui a pouco a gente dá mais detalhes, mas a entrevista com ele, o bate-papo, acontece somente na próxima quarta-feira. A gente vai fazer uma utilidade pública, eu quero já colocar no ar essa foto que é justamente do senhor Elias Pereira Colares. Ele tem 49 anos, já aparece aí na sua tela, na tela da Band. Saiu da casa dele na quinta-feira, dia 22 de junho. E não mais retornou. Então, a gente já tem aí bem mais de 15 dias, e aí o desespero que a família do senhor Elias está vivendo até esse momento. Eu estou aqui recebendo em nossos estúdios o Tiago, que é sobrinho do seu Elias. Tiago, muito bem-vindo ao nosso programa. E foi a primeira vez que o seu tio desapareceu, Tiago? Sim, foi a primeira vez. Ele nunca fez isso, né? Ele é uma pessoa muito responsável. E ele tinha um barzinho lá no centro que ele tinha abrido. Fazia mais ou menos um mês que ele tinha alugado esse bar, né? Sobrevivência dele, né? Aí ele tinha perdido o celular, ou tinha roubado lá no bar, e ele foi resgatar o chip dele lá na Vivo. E não mais retornou. Ele não mais retornou. Foi 15 horas da tarde. Foi às 3 horas da tarde. Então, ele abriu um pequeno comércio no centro de Manaus. Precisou, a gente até já divulgou isso aqui no nosso programa. Ele foi trocar ou comprar um chip, gente, e não mais voltou para a loja dele, para o comércio dele, e nem para a casa dele. E isso aconteceu no mês de junho. Portanto, no último dia 22 de junho. Daqui a pouco chega um mês já, né? E nada. Nenhuma resposta das autoridades, né? A gente vai lá no CIOPS, mas eles não dão nada pra gente, nada. E a família tá desesperada, a gente já não sabe mais pra quem recorrer. E só relato de pessoas dizendo que viram ele lá no cemitério do Tarumã, que ele não sabia o nome dele, essas coisas, mas nenhuma resposta. Eu queria agradecer ao pessoal aí, todos que compartilharam aí nas redes sociais. É importante, né? A gente está divulgando pelas redes sociais também, lógico. A gente agradece, mas a família já não sabe mais o que fazer para procurar ele. Olha, gente, então deixa eu colocar na tela da Band novamente a fotografia do senhor Elias Pereira Colares. Ele tem 49 anos, portanto está desaparecido desde o último dia 22 de junho. Qualquer informação você pode ligar para a polícia, né? Ligar logo para o 190 ou para o 181, ou então pode ligar também para o telefone do Tiago. Posso dar no ar, Tiago? Pode ser. Que é o 99327 1422. Ou então também para Rosilene, que é irmã do senhor Elias. O telefone é o 99520 9692. Ô, Tiago, primeiro que Deus abençoe sua família, e a gente espera muito, né, gente, que nas próximas horas uma boa notícia possa chegar até você, até sua família. Tá bom, meu querido? Um abraço aqui. Eu que agradeço, tá? Muito obrigada. Obrigado, e a gente vai ficar divulgando aqui no nosso programa. Olha, daqui a pouco a gente bate um papo nessa segunda-feira com o nosso querido parceiro de toda semana, doutor Alfredo Brelais. E a gente vai falar sobre a questão de estupro, principalmente estupro de vulneráveis, de crianças. E a gente sabe que nesse país, no nosso país, infelizmente, nós ainda temos muitas crianças que são abusadas sexualmente. E esses abusos quase sempre dentro da própria casa. A gente vai falar um pouco sobre essa situação. Vamos falar também a respeito do caso da Maria, que resolveu estar conosco nesta segunda-feira, veio contar, veio fazer um testemunho dessa experiência tão ruim que ela teve na infância dela. Hoje ela tem um companheiro, graças a Deus, uma pessoa que a apoia sempre, mas ela ainda tem traumas, né? Traumas que ficaram marcados, certamente, desses momentos que ela vivenciou, e traumas que você leva para a vida toda. Hoje, essa nossa querida
colaboradora desse tema, a Maria. Ela já é acompanhada com um psicólogo e veio contar um pouco a história dela aqui ao vivo na Band. Nós vamos para o intervalo comercial, mas antes, deixa aqui mandar um abraço para você que está em Manaus e para você também que nos acompanha no interior do Amazonas. Beijo, Itacoatiara, muito obrigada sempre pela companhia. Nossos amigos de Iranduba, nossos amigos de Manicoré, Presidente Figueiredo, Barcelos, tanta gente bacana acompanhando em Quari, em Tefé, pessoas amigas que acompanham no Iranduba, já falei em Iranduba, Careiro Castanho, Careiro da Várzea. Gente, muito lugar bacana que a Band chega e é claro que o melhor de tudo é saber que nós temos a sua companhia. A gente faz um intervalo e volta já já com você. Já estamos de volta e olha, gente, nessa segunda-feira a gente vai bater um papo, como nós fazemos todos os inícios de semanas aqui na Band, com o Dr. Alfredo Brelais, e a gente vai falar de um assunto que muito interessa, que é justamente o abuso contra crianças e adolescentes no nosso país. A gente sabe que isso é crime, não é? O próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, ele vem falando sobre infelizmente, esse momento ruim que o país ainda atravessa. Tem sim punição para quem comete esse tipo de abuso, mas infelizmente no dia a dia essa prática abusiva ainda continua. E a gente sempre fala aqui que é importante cuidar, preservar a nossa infância brasileira. É importante resguardar os direitos das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Agora a gente hoje aproveitou esse momento para a gente falar dos traumas que acabam passando para a vida toda, não só na fase da infância, mas aquela criança que chega à adolescência, depois à vida adulta, quando lá atrás ela sofreu um abuso sexual, isso tudo passa a fazer parte desse trauma para a vida toda. E é justamente sobre esse trauma que a gente vai bater um papo hoje com o Dr. Alfredo Brelais. Dr. Alfredo, tudo bom? Muito bem-vindo. Tudo jóia, prazer retornar aqui no Câmera 13 para falar com todo o nosso estado do Amazonas. Agora, doutor Alfredo, como vencer esse momento tão cruel na vida de uma menina ou de um menino, quando na infância eles são abusados? De todos os traumas que a pessoa pode ter, eu acredito que o trauma do abuso sexual é um dos mais terríveis, é um dos que mais atormenta, torna-se, entre aspas, um fantasma na vida da pessoa que vai atormentá-la, perturbá-la todos os dias da sua vida. Pode ser que, claro, né, eu não quero dizer que não exista uma restauração nessa situação. Claro que vai existir, sim. Existem muitas pessoas que foram abusadas e que conseguem dar a volta por cima. Mas, geralmente, as pessoas, mesmo dando a volta por cima, nunca ficam 100% bem, livre daquela situação. Em algum momento, ela pode ter alguma recaída, alguma coisa assim. Mas muitas pessoas conseguem recuperar desse trauma. Não é fácil. Agora, doutor Alfredo, quando o algoz dessa violência é alguém da própria família, aí esse trauma é como se ele fosse se perpetuar para a vida toda, é isso? Por quê? Porque para a criança, o pai, ou o irmão, ou alguém da família, né, tem um papel de protetor, daquele que protege, daquele que a defende, né? Então a criança, ela espera isso do seu pai. E quando o pai é o próprio estuprador, abusador, isso cai como uma bomba no psicológico da criança, porque ela passa, aquele homem que ela admirava, que via como um protetor, passa a vê-lo como um monstro. E isso, aí ela pensa, bom, se o meu pai já fez isso comigo, imagina uma outra pessoa que não faz parte da minha família. Vai ser muito mais cruel, né? Então, não é fácil, né, quando isso vem dentro de casa. Olha, gente, nós temos hoje, aqui em nossos estúdios, a Maria. E ela veio acompanhada, e eu quero muito agradecer, porque quem está ao lado da Maria é o marido dela, né, o companheiro dela do dia a dia, o José, e ele veio justamente para apoiar a sua esposa, porque a história dela, ela retrata a história de tantas meninas que foram abusadas dentro da própria casa e que passaram a vida toda tentando vencer esse trauma que é tão cruel, como coloca aqui o nosso psicólogo, doutor Alfredo Brelais. Maria, seja bem-vinda, Maria. Boa tarde. Boa tarde. Me conta um pouco a sua infância, Maria.
Quando eu tinha 6 anos de idade, né, eu fui abusada pelo meu pai, né. Assim, uma pessoa que eu acho que deveria ter cuidado, né, ter tido um carinho, e fez essa monstruosidade comigo, né. Então, com o decorrer do tempo, eu não conseguia estudar, eu peguei depressão, fiquei muito triste. Você mesmo. tinha quantos anos, né, nesse momento da sua vida? Eu tinha 6 anos. 6 anos. E aí, o que aconteceu? Assim, qual foi o primeiro contato que seu pai... Você está falando do seu pai, não é isso, Maria? Qual foi o primeiro contato que ele teve com você, Maria? Ele ficava me aliciando, né? Ficava me aliciando. Às vezes, quando a minha mãe ia trabalhar e eu ficava em casa, e aí ele se aproveitava da situação, né? Você era uma menina de 6 anos com quantos irmãos a mais? Eu tinha 2 irmãos. 2 meninos. Mas eu sempre fui a mais velha. E em que momento você contou esse fato que ocorreu com seu pai para sua mãe? Eu falei para ela, eu já tinha uns 8 anos, porque sempre ele ficava ameaçando, né? Se você falar para sua mãe, eu vou bater na sua mãe. Ele era muito agressivo com a minha mãe, né? E eu tinha medo por isso. Ok, Maria, só um minutinho. Doutor Alfredo, é sempre assim? O abusador, independentemente de quem ele seja, no caso da Maria, o próprio pai biológico teve a crueldade de praticar isso contra a própria filha. Nesse caso, é sempre assim? Sempre vem a ameaça depois? Se contar, vai acontecer isso? Todos os casos que eu conheço é assim. Sempre vem as ameaças após os estupros. Se você contar, eu vou te bater, eu vou te matar, eu vou matar as pessoas que você ama, eu vou matar sua mãe, eu vou matar seus irmãos. Então, nessas ameaças, essas ameaças fazem com que a criança se cale, porque ele ameaça matar quem ela ama. Então, ela se cala para proteger a pessoa. Mas chega um momento em que a criança ela não vai mais suportar tanto o abuso e ela vai procurar alguém muito próximo e vai contar. Mas, infelizmente, também é muito comum, quando a criança procura alguém para contar, a pessoa não vai acreditar, porque aquela pessoa que abusou, está acusando de um abuso, é o pai, e a pessoa, não, mas o pai não vai fazer uma coisa dessa. Doutor Alfredo, só para questionar isso para Maria. Maria, no primeiro momento que você contou para a sua mãe o que o seu pai estava fazendo contra você, qual foi a reação dela? Ela acreditou, mas ela ficou com muito medo, né? Porque eu falei, aí ele ameaçou ela, ainda bateu nela, disse que se eu fosse procurar alguma justiça, alguma coisa, ele ia tirar minha vida, ia tirar a vida da minha mãe. Então, por isso ficou. E eu tive que sair de casa, né? Eu fui morar na casa da minha avó. Então, aos 6 anos de idade, você acaba saindo da sua casa para proteger a sua vida e proteger a vida da sua própria mãe, é isso? Isso, exatamente. E depois, você teve outros contatos com seu pai? Ele voltou a te procurar ou não? Ele voltou, mas eu sumi um tempo. Eu passei um tempo sumida, eu fui para outro interior. Agora, doutor Alfredo, o que acontece com um homem, não que chega a esse momento de abusar a própria filha, não é? Em muitos casos, quantas meninas acabam sendo engravidadas por esse tipo de prática abusiva que ainda acontece no país, infelizmente, não só no Brasil, se a gente for falar, é uma doença na humanidade. O que acontece com a cabeça de uma pessoa, de um homem, que faz esse tipo de abuso com a própria filha? O pedófilo, o objeto de satisfação ou de prazer dele é a criança. E o pedófilo, ele não vai muitas vezes respeitar a sua própria filha ou seu próprio filho, né? Porque ele quer satisfazer o seu desejo. Então ele só consegue satisfazer esse desejo num corpo infantil. Só para você ter uma ideia, o pedófilo ele começa a perder o interesse da menina a partir do momento que a menina começa a criar corpo de mulher, né? Que ela começa a criar peito e etc, né? Então ele passa a perder o interesse porque o objeto de prazer dele é o corpo infantil. Então o pedófilo, ele não vai procurar saber se é filho, se não é, se é filho de um amigo, ele vai procurar satisfazer
o desejo dele. Por isso que eu recomendo muito, e é importante que todos saibam agora, você que tem filha, filho, não fique deixando seu filho andando só de calcinha na rua, sua filha, ou seu filho só de cueca. Não tire fotos da sua filha de roupas só de calcinha e colocar em redes sociais, porque o que não falta, deputada, são pedófilos em redes sociais procurando vítimas assim. E muitas vezes os pais acabam expondo seus filhos a um pedófilo sem ter intenção, mas acaba expondo pelo fato de colocar um filho nessa situação na rua, deixando andar com roupas íntimas ou na rede social. Olha, gente, aqui no Obrigada, doutor Alfredo, nós temos aqui esses dados, apenas 35% dos casos de estupro no Brasil são notificados. Então, nós temos uma subnotificação. Imagina quantas crianças, neste momento, podem estar sendo abusadas dentro da própria casa. E a gente tem que ter esse cuidado mesmo, né? Observar, proteger. Agora, como é que faz essa proteção, doutor Alfredo, quando o próprio abusador é alguém da família? No caso da Maria, que nós estamos trazendo esse caso hoje aqui na Band, o próprio pai dela teve a coragem, não é, de fazer o que fez contra a vida dela. Não é fácil, né? Quando o abusador ele está dentro da própria família, é um pouco mais difícil proteger, mas é o dever de quem sabe da situação fazer a denúncia, independente de quem seja. Tem que fazer a denúncia, porque se uma pessoa sabe que uma criança está sendo abusada pelo pai dela, pelo um tio, pelo irmão, seja lá quem for, e não faz a denúncia, essa pessoa será conivente com o ato daquela pessoa. Então ela responderá também judicialmente pelo crime que aquela pessoa está cometendo. Então tem que fazer a denúncia. Denunciar também é proteger. Olha, o IPEA, que é o Instituto de Pesquisa, ele coloca dados aqui sobre estupro de vulnerável. 24% dos agressores são pais ou padrastos. 35% são amigos ou familiares. E aí a gente tem muitos casos que já foram registrados no país. A própria nadadora Joana Maranhão, onde o próprio técnico dela acabou abusando sexualmente. E ela só acabou contando 10 anos depois, porque também tem isso, não é, o doutor Alfredo? É muito difícil também, no momento que a coisa está acontecendo, ainda mais se for, no caso da Maria, que tinha apenas 6 anos de idade, mesmo assim, teve a coragem de contar para a mãe dela. E que bom que a mãe dela acreditou no que ela estava colocando. Mas, em muitos casos, você mantém essa violência privatizada. E o que pode acontecer psicologicamente com alguém que privatiza uma violência que vem sofrendo? Olha, é muito comum, em boa parte dos casos de um estupro de vulneráveis, a criança não relatar o que está acontecendo, justamente por causa das ameaças. Então, a pessoa que foi abusada com 6 anos de idade, 7 ou mais, geralmente ela vai procurar alguém para falar sobre aquela situação já com uma certa idade, com 15 anos, 20 anos, ou geralmente no período que ela está casada, né? Porque ela vai começar a ter problemas no relacionamento com o seu marido por conta do que aconteceu lá no passado. Então, geralmente é aí que ela vai procurar ajuda e vai relatar o que aconteceu e que muitas vezes ninguém sabia. Sua mãe não sabia, ninguém sabia, nem seu próprio marido. Existem muitas mulheres que hoje têm problemas em relacionamento com o marido e o marido não sabe que ela foi abusada. Por exemplo, na relação sexual, quando você pergunta o que pode acontecer com uma mulher, né? A mulher, geralmente, quando ela é abusada na infância, ela vai ter muita dificuldade de se relacionar sexualmente com o seu esposo, porque todas as vezes que ela for se relacionar com o seu esposo, vão vir as lembranças do estupro e para ela é como se ela estivesse sendo estuprada de novo. Então, uma das consequências é essa, é a questão da dificuldade no relacionamento com o seu companheiro. Maria, isso aconteceu com você também? Você ficou com medo de se aproximar de alguém? Tinha esse sentimento de que você poderia novamente sofrer uma violência como você já havia sofrido? Sim, eu fiquei com muito medo, assim, até quando pegava o ônibus, né, aquela de encostar, assim, em algum homem, várias vezes eu discuti dentro do ônibus, porque eu não queria que ninguém tocasse em mim, só o fato de a pessoa, assim, passar, assim, do meu lado, já me dava um medo, e até relacionamento também, eu tive alguns relacionamentos, mas eu tinha medo, na hora que era para dormir junto, essas coisas, eu tinha medo, muito medo.
Olha, gente, daqui a pouco a gente conversa com o companheiro da Maria, não é? E a gente vai entender melhor em que momento ela abriu a possibilidade de chegar uma pessoa do bem, se aproximar dela e ela construir um novo momento da vida dela. A gente já vai ouvi-lo também, mas a gente vai às ruas. Tem muita gente querendo conversar conosco e fazer suas perguntas. Põe no ar. Meu nome é Regiane e eu gostaria de saber, doutor, qual o perfil do estuprador de criança e adolescente? O estuprador, ele, entre aspas, ele gosta muito de crianças, né? Digo gostar, ele finge gostar no sentido de querer proteger, amar, dar carinho, etc. Mas o interesse dele não é esse. Então, existem muitos estupradores que eles se aproximam das crianças com essa intenção. E, infelizmente, muitas pessoas se tornam profissionais da área que trabalha com criança, não com o propósito de ajudar, mas já está intencionado. Intencionado. Por exemplo, o fulano de tal, o pastor fulano de tal estuprou tantas crianças, né? Aí você pensa, será que é um pastor mesmo ou alguém fingiu ser? Inclusive, doutor Alfredo, se aproximar, um padre, seja lá quem for. O Fabiano, né, que está agora na tela da Band, Fabiano de Adrianópolis, faz a seguinte pergunta, justamente sobre o que o senhor está falando. Como desconfiar de alguém próximo em que confiamos? Porque também tem isso, né? Tem Sim. esse momento, infelizmente, de você confiar em alguém e esse alguém já está ali intencionado a praticar um ato criminoso como esse contra o seu filho ou contra a sua filha. Não é isso, doutor Alfredo? Com certeza, né? Então é o que nós estamos falando, né? Infelizmente, muitas pessoas se disfarçam de um pastor, se disfarça de um padre, se disfarça de um pedagogo, se disfarça de um professor, né, para ter o acesso. Porque um professor mesmo, ele não faz isso. Um padre mesmo, ele não faz isso. Um pastor não faz isso, né? Quem faz é o pedófilo que vem se travestir de um profissional, né, que trabalha na área de crianças e finge ser um profissional para poder ter o acesso àquela criança e fazer o estrago na vida dela, né? Olha, a gente vai dar só uma paradinha nesse bate-papo, vamos fazer um intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta e vamos ouvir agora o companheiro da Maria, o José, que nos dá um exemplo aqui tão grandioso, né, gente, de alguém que se aproxima de uma pessoa que gosta, mas tenta resgatá-la, né, tirá-la do fundo do poço. E eu acho que essa subida não é tão importante para os dois, para o casal. A gente vai conversar um pouco com ele após o intervalo comercial. Já estamos de volta e vai voltar no bate-papo dessa segunda-feira a respeito de estupro, né? Estupro de vulneráveis, crianças, adolescentes nesse país que infelizmente continuam ainda sendo utilizados como mercadorias na mão de muitos. Principalmente essa violência, e dados mostram isso, o próprio IPEA, a gente acabou de divulgar dados do IPEA, traz essa informação de que parte dessa violência acontece dentro da própria casa, que é um abuso, não é, gente? Pelo amor de Deus, todo tipo de violência é muito ruim. Agora, essa prática contra as crianças e adolescentes, a gente realmente não pode entender como normal. Vamos ver aqui uma pergunta chegando pelas redes sociais do nosso programa e daqui a pouco a gente conhece o companheiro da Maria, que veio também dar o seu testemunho. Lúcia, do Lírio do Vale. Doutor, uma pessoa que sofreu abuso precisa de acompanhamento por toda a vida? Vai depender muito da pessoa. Pode ser que sim e pode ser que não. Então vai depender da história de vida de cada pessoa, como ela encara toda essa situação, para saber se ela vai precisar para a vida toda ou não. Existem pessoas que conseguem superar e depois tocam a vida sem precisar estar no consultório o tempo todo, né? Outros não. Outros, de vez em quando, têm que retornar para dar continuidade ao tratamento. José, deixa eu dar aqui o boa tarde para você. Muito obrigada pela sua participação no nosso programa. Como é que você conheceu a Maria, hein, José? Olha, foi assim que eu estava passando, eu vi ela chorando muito, né? E assim fui querendo ganhar a confiança dela para poder conversar com ela. Ela estava assim, muito triste. Aí ela chegou desabafando comigo o que tinha acontecido com ela, que o pai dela tinha feito, né, com ela.
Aí foi daí que a gente teve contato, foi conversando, ganhando a confiança dela. E hoje vocês estão quanto tempo juntos? Nós estamos com 2 anos juntos. 2 anos juntos. E a história dela chocou muito você, José? Sim, chocou muito, porque o que o pai dela fez com ela não é o que o pai era para proteger uma filha, né? Para não ter feito essa monstruosidade com a filha dele. Isso é dolorido pra gente, né? Como a gente tá convivendo isso. Agora, nesse período de união de vocês, de 2 anos, qual foi o momento mais difícil para você construir essa relação? Olha, foi ganhar a confiança dela, né? Que esses traumas que ela tem, não é só do pai dela, do ex-marido dela também, né? Ele abusava dela também, batia nela. Então você está quase precisando recontar a história da tua mulher, ou reconstruir com ela uma nova história, é isso? Isso. Doutor, isso mesmo. Doutor Alfredo, quando o José coloca que ele se aproximou e primeiro tentou conquistar a confiança dela, é isso mesmo? Não é só demonstrar amor, mas demonstrar eu sou um parceiro, estou do seu lado, preciso te resgatar e vou fazer isso com você. É isso? Uma pessoa que foi abusada ou que é abusada, ela desconfia de todo mundo. Só para você ter uma ideia, existem pessoas que não vão no psicólogo porque tem medo de ficar com ele no mesmo ambiente, porque numa terapia é necessário que a pessoa e o psicólogo fiquem ali só os dois dentro do mesmo ambiente. E algumas pessoas se recusam a entrar no mesmo ambiente porque tem medo de serem atacadas também naquele momento de uma terapia, né? Então, uma pessoa que é abusada, ela desconfia de qualquer, como a Maria estava falando, entra no ônibus, qualquer pessoa que passe próximo dela, esfregando nela, ela vai reagir. Então, existem pessoas que às vezes reagem fisicamente, parte para cima, briga e demonstra algum tipo de violência, mas é com o propósito de uma defesa, né? Porque ela fica com medo daquela pessoa fazer a mesma coisa que foi feita com ela quando ela era criança. Então é muito comum isso. Ok, vamos para mais uma pergunta aqui, doutor Alfredo, vamos lá. Meu nome é Antônio. Doutor, o que motiva um estuprador de criança e adolescente? É justamente aquilo que eu falei. Algumas pessoas dizem que isso é uma doença, né? O estuprador, o pedófilo, na verdade, né? E o estuprador, eles precisam fazer isso. Só para você ter uma ideia, o estuprador, ele não consegue manter relação sexual sem a violência, sem o estupro. Se a pessoa consentir que ele faça, ele não consegue, né? Tive uma professora na faculdade que ela falava, se um dia vocês forem abordados pelo estuprador, falava para as meninas, né? E ele tentar manter relação com vocês quietam, não reajam e façam o que vocês que estão querendo aquele momento, e ele não vai funcionar, né? Então, o que faz com que o estuprador ele fique excitado e queira mais é justamente a reação da pessoa, e ele vai para cima, a pessoa tenta se defender e ele vai se sentindo todo poderoso, fortão, porque a pessoa está tentando se defender. Mas o estuprador, ele nunca vai tentar estuprar uma pessoa mais forte do que ele. Sempre são os mais fracos. Ok, para mais uma pergunta, vamos lá? Vamos lá. Meu nome é Tiago. Doutor, quais são as causas do estupro? As consequências do estupro são muitas, né? A Maria falou sobre depressão, sobre ansiedade generalizada também. Isso é muito comum nas pessoas muito ansiosas. São pessoas desconfiadas de tudo, desconfiadas de todo mundo. Vão ter dificuldade no relacionamento quando casarem, com seu marido, com sua esposa. Vão ter muitas dificuldades em amar alguém, em se entregar a alguém. Então, esses são sintomas bem comuns na vida de uma pessoa. Maria, o que representa... Pois não, doutor, o senhor Não, tudo bem, pode passar. Maria, o que representa para você, o que representou a chegada do seu companheiro, do José, na sua vida, nesses últimos 2 anos? Eu estou me sentindo bem, né, com ele, porque, assim, eu já tive alguns relacionamentos e não conseguia, né, ficar sozinha, conversar.
era todo tempo irritada, tomando um remédio controlado. Agora não, eu já sou mais assim espontânea, né? Já sou mais aberta. Já converso com ele assim, era muito triste, só vivia chorando. Então, a chegada dele na minha vida assim foi muito bom, porque ele é muito assim paciente comigo, apesar de a minha mãe, né, ter sumido e o meu pai fez o que fez. Aí eu encontrei essa pessoa, né, que está me ajudando, e eu agradeço muito ele. Me leva no médico quando eu estou em crise, porque isso é uma coisa que eu nunca vou esquecer na minha vida, é uma coisa que sempre tem as recaídas, né? Aqui e lá em casa, eu estou por ali triste, ele chega, ele conversa, ele conta uma história, ele tenta me distrair, porque essa situação para mim é muito difícil, é muito ruim para uma pessoa que sofreu um abuso, aliás duplo, né, como o meu quando eu tinha 6 anos, e depois quando eu tive um outro esposo, ele também fazia isso, é muito forte, né, me batia muito e queria... tinha relação comigo forçado muito, assim, comigo muito. Então, para mim, depois que ele apareceu, não, ele tem sido um companheiro muito bom para mim. Olha que maravilha, né? José, você está vendo a sua responsabilidade de mostrar para a Maria como vale a pena a família. Que família é isso que você está construindo? Esse companheirismo, esse amor, essa possibilidade de dizer juntos, nós vamos vencer, nós vamos passar por esse momento difícil. Então você vê aí, José, quanto que essa mulher do seu lado tem por você essa consideração e esse amor, esse carinho construído? Sim, isso é muito bom, né? E é que ela quebra essa barreira que ela tem aí, que a gente está vencendo devagar as coisas. E mais devagarzinho a gente vence, né? Com vitória devagar é bom, né? Que coisa bonita isso, não é não, doutor Alfredo? Com certeza. Um esposo compreensivo faz uma diferença muito grande na vida de uma pessoa que já passou por essa situação. Mas, infelizmente, nem todos os esposos agem da forma do José. Acabam piorando mais a situação da esposa, porque não tem paciência de esperar o tempo dela, né? Então, aí ele acaba forçando a barra e ele acaba piorando a situação da pessoa, né? Então, todo esposo de uma mulher que já foi violentada precisa entender que tem que ser no tempo dela e não no tempo dele, senão vai piorar a situação. Ok, só para concluir, Maria, só me responde se você conseguiu, nesse tempo todo, né, você que hoje tem 30 anos, portanto, isso aconteceu na sua vida aos 6 anos de idade, já se passaram pouco mais de 2 décadas, você conseguiu perdoar o seu pai ou não? Essa pergunta todo dia eu faço para mim. Tem horas que sim, né, porque a Bíblia fala que a gente tem que perdoar, né, tem que honrar o pai e a mãe. Mas quando eu lembro, aí me deixa triste, mas eu acredito que sim, que eu perdoei sim, porque não importa o que ele fez, né, ele continua sendo meu pai, né, e um dia eu quero estar frente a frente com ele e poder dizer pessoalmente para ele que eu vou perdoar ele, né, pelo que ele fez comigo. Ok, Maria, muito obrigada a você, José. Foi bacana ouvi-los, né? Esse casal que está se construindo no dia a dia, construindo uma família alicerçada no amor de Deus, no perdão. Tão difícil, né, gente? Tão difícil, mas é o que a Maria colocou aqui. Doutor Alfredo, muito obrigada, tá? Foi uma alegria. Segunda a gente se encontra novamente na Band. Foi um prazer. E é isso aí. Segunda a gente vem com um novo tema, que com certeza vai interessar muito aos nossos ouvintes. Obrigado. Ok, então, gente, muito obrigada. Fica com Deus, uma excelente tarde. E amanhã a gente se vê aqui na Band. Amanhã tem Alô Doutor. Até lá.